para não dizer que eu só falei flores, eu achei que o Palmeiras errou em não ter homenageado o Dudu antes do jogo. Ele deveria ter jogado com a camisa número 400 nas costas, ele jogou com a camisa 300 quando fez 300 jogos. Deveria, num jogo festivo, final de festa, ele deveria perfeitamente ter jogado com a camisa 400 e ainda mais, e receber uma brilhante placa antes da festa, antes do jogo. Acho que foi uma falha do Palmeiras. Mas sobre o Scarpa, Asmar, foi isso que eu queria dizer. Não, e detalhe, né, Zé Manuel? Porque, como disse o Vanderlei, o Scarpa, ele tem 400 jogos pelo Palmeiras. O Scarpa não, o Dudu. O Dudu tem 400 jogos pelo Palmeiras. O Dudu, ele é o jogador que é a grande referência dessa geração. É o grande ídolo dessa geração. Foi o único jogador que disputou todos os jogos do Palmeiras nesse brasileiro. Qual é o patamar do Scarpa? Perguntando pra vocês e depois também pro Vamp, pra saber, o Vamp que já foi grande ídolo de uma grande torcida, como a torcida do Corintiana, a dimensão do Dudu pra esse time do Palmeiras, pro clube Palmeiras, né? Já entrando no hall dos grandes ídolos da história do clube. Bom, o Dudu, para começo de conversa, para mim, é um dos grandes ídolos do Palmeiras, sim. Pelo número de jogos que ele está fazendo, 400 jogos, está cada vez mais difícil um atleta atingir um número tão grande, jogador de linha, principalmente atacante. O último a bater essa marca foi o Marcos. O goleiro, que a gente sempre comentou isso aqui, ó. Marcos no Palmeiras, Rogério Ceni no São Paulo, eram diferenciais, até por conta da posição que eles jogavam, né? Jogador de ataque, especialmente, é muito raro. Pode pesquisar aí, você vai encontrar raríssimos casos. Hoje em dia, acho muito difícil. E não é que assim que ele fez 400 jogos, com vários na reserva, né? Com um jogador que não contribuiu para o time em determinado momento. O Dudu, não. O tempo todo ele sempre foi destaque do time. Era aquele jogador que dá a bola nele, que ele decide, que ele vai para cima, ele busca o espaço. Uma das características que eu gosto muito de jogador, especialmente de ataque, é aquele jogador que não importa as condições, se a situação tá ruim ou tá boa, ele não se omite. Pega a bola e vai para dentro, cara, vai tentar decidir. Ele sempre foi assim, por isso é ídolo do torcedor. Para mim, ele tá entre os grandes do Palmeiras, até porque ele vive uma fase em que o Palmeiras conquistou e vai seguir conquistando grandes títulos, na minha avaliação. E o Gustavo Scarpa, com 28 anos, também apresenta um diferencial agora, né? Ele não foi a trajetória inteira que ele se destacou. Ele chegou para defender a equipe do Palmeiras, a do Fluminense, não foi uma negociação comum. Ele demorou a ficar à disposição para poder jogar. Quando estava à disposição, demorou para se firmar um pouco, mas com 28 anos ele está indo para a Premier League. Ainda que para um time que está na lanterna do campeonato, na Premier League. Ainda assim, é uma raridade hoje em dia um jogador com 28 anos ir para a principal competição do futebol europeu. Vamp, qual é a dimensão do Dudu hoje pro Palmeiras? Cara, é o maior ídolo dessa geração. Foi o único que disputou todos os jogos. Olha a dedicação do Dudu. Para você disputar todos os jogos de um brasileiro de pontos corridos, é muito jogo, é físico. E ele foi o único jogador desse elenco que disputou todos os jogos. Ou seja, a dedicação e disciplina desse cara. E além disso, Vamp, que eu perguntei pro Vanderlei Nogueira, e você é um cara do meio-campo, então é muito importante falar. Scarpa é insubstituível hoje pro nível que ele tem no futebol brasileiro? Porque eu não vejo um substituto pro Scarpa no Brasil, na América do Sul, tirando o Arrascaeta, que, claro, o Flamengo jamais venderia para um rival como o Palmeiras. Boa tarde, Pilhado, Zé, professor Vanderlei, Mauro. Eu estava escutando aqui, vou primeiro pegar o Scarpa, que é mais jogo rápido, né? Já está vendido, vai lá para o North Forest, cidade lá do Robin Hood, né? Lá, Robin Hood, viu, Tico? Tem as flechas lá, vai dar as flechadas dele. Você pega no mercado, né, na América do Sul, principalmente vamos aqui no Brasil, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem dinheiro, tem poder aquisitivo, tudo. Vai comprar o Arrascaeta, não vai dar. O Flamengo não vai liberar. Olhando outros meias de São Paulo, Inter, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, que voltou para a primeira divisão, Vasco, não vejo aqui no futebol brasileiro um camisa 10 que possa vir e fazer, junto com o Rafael Veiga, na próxima temporada, esse par, né? Aí vamos para os grandes times da América do Sul. O Boca tem lá o irmão do Romero, né? O Romero também, né? Que é o 10 lá do Boca. O Oscar Romero, que é o meia. O River não vai liberar jogador pro cara.
Então é uma posição muito difícil de você estar encontrando meias, né? Todo mundo hoje usa os meias sempre pela beirada. Só olha a seleção brasileira, quantos meias tem de beirada. Por dentro mesmo, são poucos. Por dentro que joga por dentro mesmo, talvez só o Everton Ribeiro, o Neymar, né? O Coutinho não foi. Difícil. Em relação ao Dudu, cada dia mais a gente andando aqui, trabalhando com vocês, a gente vai aprendendo. Você falou, vou ter ídolo do Corinthians, 7 títulos. E quando chega a Copa do Mundo, aí eu sou lembrado que eu fui jogador de seleção. A torcida tá se lixando para negócio de seleção. O Dudu, em algum momento, poderia ter sido convocado. Né? Foi convocado para um amistoso Brasil-Argentina, aquele jogo que tinha lá, e depois não teve mais chance nenhuma. Tinha que ter dado uma chance a ele, 2 vezes o melhor jogador do Brasil, como tinha que ter dado uma chance ao Rafael Veiga em certo momento, para ir para a seleção, bater o gosto de botar a maleirinha. Ganha tudo no Palmeiras, não falta título pro Dudu, a não ser o Mundial de Clubes que não... Ele jogou contra, né? Ele jogou por outra equipe, não contra o Palmeiras. Né? Ídolo mesmo, ao nível... Mas ele jogou contra o Chelsea. Não, mas não contra o Palmeiras. Ah, tá, contra o Palmeiras. Mas contra o Palmeiras, eu falei. Ele jogou o Mundial lá, foi lá no Catar, voltou, ganhou tudo, tem tudo no currículo dele, é ídolo. E daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, eu parei de jogar para fazer 16 anos agora em março. O Dudu sempre vai ser lembrado como ídolo do Palmeiras. Eu gosto de ser lembrado do negócio de seleção, que eu passei 47 convocações, conquistei uma Copa América, fui ao Mundial, tudo, mas é só lembrado mesmo na época de Copa do Mundo. Assim, para dar um impacto, né? Aí eu faço muito evento filantrópico agora, por causa da seleção. Né, professor? Nessa hora... Mas o Dudu não vai ser lembrado sempre, a todo momento, como ídolo do Palmeiras. E substituir o Scarpa vai ser quase impossível, né? Mas acha. E de repente pode bater e voltar. O Dudu foi lá, buscou uma moeda no Catar e voltou. O Scarpa é novo, daqui a pouco pode estar de volta aí também. Mauro César Pereira, eu sei que você tem o discurso dane-se seleção, né? Dane-se, o que importa é clube. Claro. O Mauro, tá aprendendo isso com o Mauro. Seleções, no plural. Não é só brasileiro, não. Futebol de seleções é secundário. O que mantém o futebol são os clubes. São os clubes, seus torcedores, dinheiro também é quem paga. Claro. Ontem, a torcida do Palmeiras, ela hostilizou o Tite, né, com um grito antes do jogo. Tite, Dudu é seleção. E questionando o Dudu nunca ter sido convocado aí para a seleção brasileira do Tite. Tem razão a torcida palmeirense? O Dudu já foi mais cobrado na seleção lá em 2018, mas essa temporada também ele teve uma grande temporada. A torcida palmeirense tem razão nesse questionamento. E o que falar sobre essa decisão do Palmeiras, que eu sei que você fala muito sobre isso. O Palmeiras, até agora, ele usa o time titular. Ele já é campeão brasileiro, bota o time titular e continua vencendo, jogando. A gente fez essa comparação, o Flamengo já está escalando um time reserva. Eu não acho nada absurdo, já ganhou férias. Só que o Bernardo Ramos ontem disse que ele acha falta de respeito com o torcedor. Você acha realmente que o Palmeiras está certo em botar os titulares e o Flamengo errado em botar um time reserva e já meio que abandonar o brasileiro? E essa situação do Dudu, você acha que a torcida também tem razão? É um grito um pouco atrasado, né? Embora já tenham se manifestado em outros momentos, porque, por exemplo, antes do Tite, quando ainda era o Dunga, também não convocava o Dudu. Para nenhum amistoso, nenhum jogo de eliminatória, um jogo com a Bolívia, nunca, não chamam o Dudu. Assim, o Dudu, quando ele chegou no Palmeiras, eu achava ele um jogador ainda muito questionável, porque ele tinha vivido uma boa fase no Grêmio, mas assim, meses, durante uma temporada. E aí houve a disputa, São Paulo queria, Corinthians queria, Palmeiras queria, ele marcou justamente a virada do Palmeiras porque conseguiu contratar um jogador que os dois rivais, que até então tinham condições melhores, também queriam, e ele amadurece no Palmeiras, ele vira um jogador diferente no Palmeiras. Isso aí para mim é inegável, essa assiduidade dele só comprova essa tese. Ele era um pouco mais esquentado e tal, desde os tempos lá do Cruzeiro, quando surgiu, e ele foi aos poucos modelando melhor o seu temperamento, entendendo melhor o seu comportamento em campo, sua importância, sua liderança técnica, inclusive. E aí ele virou um jogador, ele para mim é um jogador histórico, ele é o melhor jogador dessa época toda do Palmeiras, é o Dudu. Isso aí para mim é muito claro. Ele participou de todo o processo. Teve um campeonato que ele ficou fora, né? Porque ele foi lá para o Oriente Médio por um período curto até. E voltou a ser titular com outro técnico e continua ganhando e tudo mais. Agora é tardio, né? O Tite não ia convocar ele agora, né? Poderia ter feito experiências lá atrás. Houve um momento que eu acho que o que atrapalhava um pouco era uma mais baixa participação sem a bola. Eu acho que isso ele melhorou também.
de tempos para cá. Mas agora acho que passou. Mas também eu acho que isso não é importante não, cara. É o que eu falei outro dia aqui do Gabigol. O cara tá na história do Palmeiras, que se dane a seleção. Mas é porque pro jogador faz diferença, se eu fosse né, o Dudu, eu pensaria, cara, o que vale mais? Eu ser um ídolo do Palmeiras ou eu ser um reserva num grupo de 26 jogadores que de repente nem em campo vão entrar? Numa seleção que eu nem sei se vai ganhar a Copa do Mundo. Trocaria? Mas você vê, ó, o Vampeta. Eu não trocaria. Dando o exemplo do Vampeta, ele é ídolo gigante no Corinthians. Mas é muito mais lembrado por ser campeão do mundo pela seleção brasileira. Não é, Van? Não, no momento de Copa, pô, é isso que eu tô falando. Mas normalmente. No dia a dia é Corinthians. Normalmente, então, não é seleção, é A Corinthians. seleção você vai lembrar só na época da Copa do Mundo. É isso que eu tô falando. Eu penso assim também. E assim, se o destino não quis dar ele essa oportunidade, não dá pra ter tudo na vida, né, gente? Ele ganhou também tanta coisa no Palmeiras, então. O mesmo vale pro Gabriel lá no Flamengo. Mesma coisa, não convocou. Que se dane. O cara fez duas finais de Libertadores. 3? Não, ele fez assim, gols que deram título. Em 3 finais e 2 gols de título. O que é melhor? Você participar assim, dessa forma decisiva, num grande clube, ou você ser mais um num grupo que, repito, que você nem sabe se vai ganhar a Copa? O Vampeta ainda teve a oportunidade de ser campeão do mundo em 2002. Mas outros não, a maioria não é campeão. O Brasil não ganha tudo com a Copa do Mundo. Aliás, já não ganha já desde 2002, já faz tempo, né? Já estamos há 20 anos. Então, eu acho que é um grito justo, porém, acho que já passou agora. Não que ele não merecia acho que até em outros momentos. Eu estava lembrando aqui, estava pesquisando aqui, minha memória é péssima. O Dudu foi convocado pelo Mano em 2011. Para o amistoso contra o Gabão, entrou lá no segundo tempo no lugar do Jonas. Depois ele foi convocado pelo Tite, foi para o jogo da amizade, mas contra a Colômbia. Aí ele entrou jogando e foi substituído na parte final do jogo, né? E depois, nas eliminatórias, em 2017, dos jogos contra Uruguai e Paraguai. Ele foi convocado porque o Douglas Costa foi cortado. Aí ele foi chamado, mas não chegou a jogar. Piperno, o que falar desse Palmeiras, né? Porque a gente está vendo, a gente estava até comparando ontem, né? O Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo já campeão de Libertadores, da Copa do Brasil. Férias, já acomodado ali no Brasileirão. Acho que até com razão, não acho, que absurdo o Flamengo largar o Brasileiro. Não, já tem tudo garantido. Tá na Libertadores, tem 2 títulos. Agora, será que é uma ambição do Abel Ferreira fazer a melhor campanha possível, já que o Palmeiras pode chegar aí a 84 pontos nesse Brasileirão? Boa tarde, Pilhado, colegas, um grande abraço à nossa audiência. Eu acho que o técnico do Palmeiras é acima de tudo, um obsessivo. Ele é um sujeito incrivelmente trabalhador e ele acredita sim nisso, né? No trabalho, nos melhores resultados possíveis. Ele tem obsessão ele é extremamente competitivo, ele tem obsessão por ganhar tudo que apareça à frente. Então, veja, se ele pode estabelecer uma série, sei lá, de 23, 24, 25 jogos invictos, por que não tentar, né? É isso que está na cabeça dele, ou seja, sempre procurar o maior objetivo possível. É claro que ele também está curtindo muito esse momento, porque você acabou de falar, é o time que mais fez gol, que menos tomou e tal, não sei o que, então tem números excepcionais, e ele quer cada vez mais cravar o lugar dele na história do Palmeiras. E ele sabe que esse time vai dando a ele condição para que isso aconteça. E eu acho que o Palmeiras provavelmente vai ter, caso o Abel continue, vai ter um 2023 ainda melhor que o 22. Ele é um técnico, agora que acabou de completar 2 anos de futebol brasileiro, já vai se acostumando cada vez mais às nossas manias, rotinas, ao elenco, aos jogadores. E se alguém me pedir para apontar uma qualidade dele, e eu acho que essa é uma qualidade que certamente vai ajudá-lo muito a ganhar cada vez mais, é o fato de que todo mundo que trabalha, todo jogador que trabalha com o Abel, desde que aproveite as oportunidades, se torna um jogador melhor. Foi assim com o Marcos Rocha, Mike, Luan, foi assim com o Piquerez, que chegou aqui, demorou um pouco para embalar, os garotos de meio campo, o Danilo, o Zé Rafael, o Rony é outro jogador, o Scarpa, que a gente discutiu ontem à noite, foi alguém que evoluiu brutalmente com ele, o próprio Rafael Veiga, que foi um jogador de quem o Palmeiras se desfez no começo, voltou e jogou demais. Então, se fosse jogador dele, eu aproveitaria muito para crescer profissionalmente. Eu acho que essa é a grande qualidade dele.